onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor. Olá pessoal, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para mais uma aula da Escola Dominical, da classe da UPA. Hoje nós vamos estar falando sobre a lição de número 6, uma lição muito interessante. O título dela é Ponto Final, Perseverança na Tribulação. A gente vai estar trabalhando hoje com o último capítulo do livro de Daniel. Na aula passada, nós começamos já a trabalhar com o texto de Daniel, e hoje o texto base vai ser o último capítulo, capítulo 12 do livro de Daniel. A gente não vai ler todo o texto aqui, porque ele é um pouco grande, Depois vocês leiam em casa, se não fizerem uma leitura ainda, Mas a gente vai usar como texto base, basicamente 3 versículos desse capítulo, e diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então, a lição de hoje ela se propõe basicamente a 2 objetivos. Primeiro, saber que Deus tem um propósito e um tempo designado para todo o sofrimento que ele impõe sobre a igreja. A gente vai ver que o texto de Daniel 12 trabalha com essas ideias de tempo, trabalha com a ideia de sofrimento e trabalha com a ideia de redenção também. A gente vai ver que há um tempo de sofrimento, mas um tempo que tem um limite, um fim. Quando Deus vai colocar fim ao sofrimento da igreja, sobre a igreja. E também o outro objetivo é crer e esperar com fé na concretização das promessas divinas. Quer dizer, a gente vê ali em Daniel 12 que há a indicação de que vai haver sofrimento. O profeta escreve, olha, o povo vai passar por sofrimento, mas há promessa de redenção e libertação. E a gente, portanto, tem que não apenas saber que Deus tem um propósito, um tempo designado para todo e qualquer sofrimento, mas também crer e esperar que naquelas promessas que Deus fez na Bíblia. Quer dizer, esses são os objetivos, portanto, da lição de hoje. E para a gente começar, falar um pouquinho do contexto do livro. A gente aí está trabalhando com um texto que faz referência, que tem como pano de fundo histórico a época do rei Antíoco IV, ou Epífanes, que foi um rei do Império Seleucida, ali entre 175 a 164 a.C. E o Antíoco ele governou sobre a região de Judá, de Israel, e ele diz a história, que ele foi um profanador do templo. Ele acabou por dedicar o templo em Jerusalém a Júpiter, ou seja, a um deus pagão. Então, a gente começa a ver aí que há um rei que domina sobre a região judaica, e acaba subvertendo a religião judaica, profanando o templo e, obviamente, trazendo práticas religiosas, rituais estranhas àquelas do povo de Israel. A gente vê que essa história sobre o rei Antíoco, ela é contada ali nos livros 1º e 2º Macabeus. São livros que nós presbiterianos consideramos apócrifos,
o que significa que não são livros inspirados, mas não quer dizer que não sejam livros que não possam ser lidos ou que não possam trazer informações úteis, né? E é o caso ali dos livros de 1º e 2º Macabeus. Você pode ler o livro como uma fonte de informação histórica. É ali que é narrada a revolta liderada por Matatias e seus filhos, né? O que aconteceu foi o seguinte: Antíoco IV acaba proibindo certas práticas ritualísticas da religião de Israel, né? Isso acaba levando a Matatias, junto com seus filhos, a liderar uma revolta, né? Que é a revolta dos Macabeus, que é contada nesses 2 livros, né? 1ª e 2ª Macabeus. Então, a gente vê ali que, com base nesse contexto, né, e o interessante é que Antíoco IV, ele traz sofrimento ao povo de Israel, ele traz destruição, né, e a gente vê que esse último capítulo de Daniel, ele vai apresentar um ponto final que Deus ia dar a todo o sofrimento que havia sido infligido por Antíoco, né. Então, quando a gente olha qualquer profecia na Bíblia, e no caso aqui específico, essa do capítulo 12 de Daniel, a gente tem que fazer uma leitura entendendo qual que é o contexto histórico ao qual ela é dirigida, né? E aqui o capítulo 12 aponta justamente quando ele foi escrito, para aquele momento histórico em que Antíoco IV estava subjugando ao povo de Israel, né? Mas também toda a profecia ela aponta para o futuro, né? A gente tem que lembrar que toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela tem ali a pessoa de Cristo, né, como um elemento fundamental na leitura, né? Então, a gente vê lá nos Evangelhos, né, a menção expressa a Jesus, se conta a história de Jesus, né? Mas em outras partes da Bíblia, embora isso não apareça muitas vezes de forma expressa, a gente tem ali de forma subjacente a figura de Jesus sendo apontada, né? E aqui esse último capítulo de Daniel, ele aponta para um momento histórico definido, né, ali de Antíoco IV, mas também ele aponta para o fim do sofrimento em todas as épocas, né? Quer dizer, ali a forma literária, né, quando eu falo de forma literária, a gente tem que as partes da Bíblia elas contêm estilos de escritas diferentes, né? E quando a gente pega ali por exemplo, as cartas de Paulo, né, o que a gente vê é que é um estilo de carta, né? Ele está escrevendo uma carta, como se nós, hoje já não é mais tão comum a gente escreve e-mails ou mensagens de WhatsApp, né? Quer dizer, tem uma forma, né? Você não vai escrever um texto científico, por exemplo, na forma de mensagem de WhatsApp, né? São estilos literários diferentes e que têm, obviamente, finalidades diferentes, têm objetivos de comunicar uma ideia de formas distintas, né? E aqui, esse capítulo 12 de Daniel, né, ele tem um estilo literário, né, que é escatológico, que aponta, né, para um tempo final, né? Então, não é só Apocalipse que contém referência ao fim dos tempos, né? Outros livros, e no caso aqui específico Daniel, contém o que a gente chama de estilo literário escatológico, porque aponta para o final, né? Então, o texto que nós vemos vai trabalhar com as ideias de sofrimento e de redenção, né? Há um sofrimento, mas há uma redenção, né? Um ponto final a esse sofrimento, né? O sofrimento ele vai ter um fim porque Deus conduz a história para um tempo final. E a gente vê lá em Daniel 12, 4, dizendo: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, há ali a alusão a um tempo final, né? Essa ideia de tempo que é trabalhada ali em Daniel, né? Diferente de muitos conceitos que nós vemos, né, na atualidade, né?
Só para citar como exemplo, a gente tem ali, quando a gente estuda na filosofia, né, nós temos, por exemplo, Immanuel Kant, né, ele disse que o tempo é uma forma de sensibilidade. O que seria isso? Né? Quando nós usamos a razão, né, nós fazemos isso dentro de um tempo. Sensibilidade no sentido de que aponta para sentido, né? Quer dizer, nós temos, nós pensamos, nós usamos a razão dentro de um tempo. Ninguém está fora do tempo, né? Então é a forma como nós sentimos a realidade, como nós sentimos o pensamento, isso se dá através do tempo, né? Se a gente pegar, por exemplo, Hegel, que é um outro filósofo, ele vai dizer que o tempo é a tensão entre o passado e o futuro dentro de um presente. Aquelas tensões, o que nós vemos no passado, o que nós projetamos no futuro e o que nós vivemos no presente. É um outro tipo de conceito de tempo, né? Os gregos tinham a ideia do Cronos, né? O Cronos, na mitologia grega, é descrito como um monstro que devora, né, as pessoas. Porque na visão grega, esse tempo, o Cronos, né, é aquele que põe fim, né? O tempo nada mais é do que um limitador da própria existência humana, né? E aqui no texto de Daniel, nós vemos essa concepção de um tempo como um momento presente. Estamos falando de um tempo presente no sentido do sofrimento presente, mas também um tempo que tem um limite, tem um ponto final, né? Aponta para um momento final, né? Ou seja, Deus é aquele que conduz a história, né? Deus não está preso ao tempo, né? E Deus é aquele que põe um ponto final, né? Há um momento específico, exato, né? Em que Deus vai intervir na história de forma poderosa e vai colocar um final a todo o sofrimento da igreja. E o texto, né, ele começa, ele fala de uma figura, né, que aparece no texto de um homem vestido de linho, né? Quer dizer, ali, se você pegar Daniel 12, 5 e 6, ele faz alusão a esse homem vestido de linho, né, que nada mais é do que uma visão do Filho de Deus, né? A ideia ali é que está se mostrando que Jesus é aquele que está atento para a nossa situação, né? Jesus, portanto, é aquele que está envolvido conosco na nossa existência, ele intercede em nosso favor e ele está atento ao nosso sofrimento, né? Então, embora a igreja passe por sofrimento, embora o cristão passe por sofrimento, isso não significa que Deus não esteja presente, isso não significa que Cristo não esteja presente, né? Essa visão do homem vestido de linho mostra que Jesus é aquele que está envolvido na nossa história. A gente pode ver lá, por exemplo, em Mateus 28, 20, na segunda parte do versículo, diz o seguinte: Jesus falando aos seus discípulos, né, após a ressurreição, ele diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, há uma promessa do próprio Jesus de que ele estaria conosco todos os dias. Então, embora a igreja passe por sofrimento, passe por tribulação ou tribulações, o cristão passe por sofrimentos e tribulações, isso não significa que Jesus não esteja conosco e não esteja olhando por nós. Romanos 8:34 diz: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, Jesus, ele não está alheio ao nosso sofrimento. Pelo contrário, Jesus, ele participa do nosso sofrimento, né? Ele está ali conduzindo a história justamente para um fim, né? Para aquele momento em que todo e qualquer sofrimento na vida da igreja e do cristão vai ter um fim, né? E nós vivemos, obviamente, tempos incertos, né? Ali o texto de Daniel aponta, né, a existência de tempos incertos, né? Mas também aponta a existência de um tempo final, né? Então, há ali a alusão a um tempo de sofrimento e a um tempo de redenção. A gente vê, por exemplo, lá em Daniel 12:7,
o seguinte: ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Então a gente vê ali, o texto é um pouco difícil de compreender, porque ele fala, seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que seria isso, né? Há muita divergência nos estudiosos do que significa isso, né? Mas o fato é que ali o texto ele mostra que existem tempos incertos, né? Nós estamos hoje passando por uma pandemia, né? Com todas as dificuldades, problemas na esfera ambiental, ou seja, a incerteza quanto ao futuro da própria humanidade. Mas o texto de Daniel também fala que esses tempos incertos eles vão ser encerrados, né, quando, em um outro momento que ele chama de tempo final. Quando aquilo que Daniel fala, todas essas coisas, todas aquelas promessas, né, de se acabar com o sofrimento vão se cumprir. Então, como já falei no começo, essa profecia tem 2 aplicações. A primeira refere-se ao sofrimento dos macabeus, né, que depois de um período de sucesso eles foram destroçados, né, por Antíoco, o Epífanes, né? Mas também o texto ele se refere aos tempos do fim, aquele aspecto escatológico, né, de fim dos tempos, né? Então, o fim dos tempos, quando haverá o fim do sofrimento da igreja, né? Isso se dá, obviamente, na segunda vinda de Jesus. Então, a gente vê ali da leitura de Daniel que os tempos incertos eles não são eternos, né? Haverá um tempo do fim que vai trazer redenção, né? E esse tempo escatológico ele foi inaugurado com o nascimento de Jesus, né? Lá em Gálatas 4, versículos 4 e 5, diz: vindo, porém, a plenitude do tempo. A palavra aqui no grego é pleoma, né? Diz aquele tempo exato, aquele momento exato, né? Vindo esse momento perfeito. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quer dizer, toda aquela balbúrdia do tempo humano, da história humana, né, com todas as suas mazelas e sofrimentos, Deus prometeu que ele ia colocar um fim nisso, né? A gente vê esse tempo escatológico que caminha para esse tempo final sendo inaugurado com o nascimento de Jesus, né? Jesus, portanto, é aquele que traz, né, essa ideia de redenção, né? Quer dizer, a redenção como salvação, né, como libertação do sofrimento, né? Isso se dá na pessoa de Jesus Cristo, né? E essa redenção, obviamente, ela traz uma purificação dos santos, né? Quer dizer, a gente vê ali em Daniel 12:10, por exemplo, a citação de tribulações que seriam enfrentadas pelo povo judeu, né? E conceito que a gente pode aplicar também aos cristãos, né? Nós, como cristãos, também passamos por dificuldades e tribulações, né? Jesus disse isso, né? Que no mundo nós teremos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo, né? Então, esses tempos incertos, esse caminhar para um tempo final, né, envolve a purificação dos santos, né? E a gente vê lá em Daniel 12:10 o seguinte: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. E aqui é uma imagem de um cadinho. O cadinho é utilizado justamente para purificar metais preciosos, né? E essa purificação se dá através do fogo. Quer dizer, o tempo final, né, esse tempo da redenção,
precede, obviamente, a purificação dos santos. Né? E Deus faz isso através, muitas vezes, da tribulação e do sofrimento. Né? A gente vê lá em 1 Coríntios 13, versículo 13, dizendo: manifesta-se tornar a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então a gente tem aqui que a igreja só se pode tornar triunfante e vitoriosa no céu depois de ter sido uma igreja militante, uma igreja que luta nesse mundo. Né? E por mais que muitas vezes Hollywood romantize a guerra, né, nos filmes, o fato é que toda luta, toda guerra, ela tem consequências, ela traz feridas e machucados. Né? Então, quando a igreja ela é militante, é uma igreja que luta em nome de Jesus, né? Ela não entra em lutas imbecis, né? Em cruzadas vazias, né? Mas é uma igreja que luta como representante do reino de Deus na terra, é uma igreja que luta pela glória do seu rei, né? E é, portanto, uma igreja que vai sofrer perseguições, vai sofrer tribulações, né? Vai ter ferimentos, vai se machucar. Né? Mas para se tornar triunfante, essa igreja tem que passar por esse momento de luta, né? De sofrimento, para que Deus, através do seu poder, nos purifique, né? E nos prepare para esse momento, para esse tempo do fim. Né? Então nós temos aí um tempo de perseguição. Né? Se você olhar no texto, você vai ver que o texto se refere a um período de perseguição de 1290 dias. Né? Depois ele acrescenta mais, acho que 45 dias, aí vai para 1335 dias. Né? Assim, se você ler o texto e não entender o que significa esse monte de dias e números, né, não fique assustado, né, porque o significado desses números ele é obscuro. Né? Não há consenso e entendimento, né, do que significa isso. A gente vê lá, por exemplo, eu trouxe aqui o versículo 11, né, do capítulo 12, diz: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Né? E o que significa esses 1290 dias? Não sei. Né? Quem tiver curiosidade, a revista traz ali 3 correntes de pensamento do que seriam esses 1290 dias. Quem tiver curiosidade, vai lá na revista e lê. Né? Eu acho desnecessário aqui para a aula, né? O que a gente tem que entender é o seguinte, né? Essa primeira parte aqui do versículo que fala depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, ou seja, a ideia de que há um tempo em que haverá sofrimento. O sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, ou seja, é a menção à profanação do templo, né, de Antíoco IV, né, quando ele proíbe a prática de rituais judaicos, né, e coloca no lugar rituais religiosos voltados para o deus Júpiter. Né? Quer dizer, esse é o ponto que a gente tem que entender. Né? A menção numérica aqui não nos interessa nesse momento e não nos impede de entender a ideia básica do texto. Né? Então a gente vê que há um tempo de perseguição, né? Mas quando se coloca ali um número, né, eu estou falando 1290 dias, é um número exato. Né? A ideia que está subjacente ali é que há um prazo limite para o sofrimento que Deus determinou. Quando Deus ele purifica os santos, né, e quando ele faz isso através do sofrimento, né, e das tribulações, né, não significa que Deus vai fazer isso de forma por um tempo indeterminado. Né? Mas há um prazo, né? Há um tempo final em que isso vai acabar. E a gente vê lá, por exemplo, em Salmo 35, né? Um texto fantástico. Né? Diz: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Quer dizer, o momento da tribulação é um momento, né? Um átimo, né? Um detalhe. Né?
Agora, o favor de Deus, ele é constante, né? Ele dura a vida toda. E aí o texto conclui, né? Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, né? A vida do cristão, a vida da igreja é uma vida que passa pelo anoitecer, né? Nós temos as nossas noites, né, em que o choro vem, né? Mas a promessa aqui do Salmo é que sempre haverá uma manhã, né? E essa manhã ela vem com alegria, né? Então, o tempo de perseguição, ele pode ser difícil, ele pode ser duro, mas ele tem um tempo final, né? A noite ela não dura eternamente, né? A manhã ela vem e ela vem com alegria. E lá 1 Coríntios 2,9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é uma promessa, né? E como diz lá em Daniel, né, depois de um tempo de tribulação e perseguição, de sofrimento, né, depois desse tempo, as promessas vão se cumprir, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E concluindo, né, eu trago aqui novamente o texto de Daniel 12,3, né, diante de todos esses desafios, de entender o sofrimento, de entender que Deus está nos purificando, e entender que o sofrimento ele tem um fim, ele tem um tempo do fim, né? A gente tem que olhar para esse texto, né, o versículo 13 do capítulo 12 de Daniel, né, quando diz o seguinte: segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra que foi estudada hoje.